Bom, aqui a gente vai começar o designer da Bárbara, né? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz com o paquímetro e o método da caixa, tá? A gente vai trabalhar as duas técnicas. Então, eu tô aqui paramentada, eu tô de avental, né? Máscara, touca, a cliente também, touca, máscara, luvas, tá bom? Todos descartáveis, as máscaras, né? São as laváveis que a gente tá usando nessa época, nessa pandemia. Eu vou começar higienizando então o rosto dela, tá? Aqui eu vou higienizar com um pedaço de algodão embebido em água com sabonete infantil mesmo, tá? Vocês podem utilizar tanto lenço umedecido, tá? Ou loção facial específica também, tá? Como vocês preferirem aí. Então aqui é só pra gente higienizar a face dessa cliente. No método do paquímetro, vocês vão ter, aqui tá o paquímetro, vocês vão ter as medidas, tá? Lá na parte teórica de vocês. Então, lembrando que o meio, a gente mede, em média, 2 centímetros entre uma sobrancelha e outra. Então, eu pego o meu paquímetro e vou riscar aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, pra marcar o rosto da minha cliente, tá? Então, vamos lá. Esse é o lápis dermatográfico, tá? Que a gente vai marcar bem. Pra conseguir marcar esse meio de sobrancelha. Então, eu venho aqui, tô nos meus 2 centímetros, tá? Venho aqui, cantinho de olho, subi. Marquei o início da sobrancelha dela, ok? Ponto alto da sobrancelha. 3,5 a 3, isso depende também da face dessa cliente, tá? Então, eu venho aqui, ó, o da Bárbara a gente consegue colocar até 3,5. Mesmo procedimento. Vou riscar aqui o paquímetro. Ponto inicial, ponto alto. Risquei aqui o ponto alto, ok? Mesma coisa do outro lado. Ponto inicial, ponto alto. Risquei aqui também. Sobrancelha completa de 5 a 5,5, tá? Então, ó, aqui a da Bárbara a gente pode colocar até 6, tá, gente? Depende muito do rosto da cliente, ó. Ó, da Bárbara é 6, tá? Sobrancelha completa dela. Então, mesmo procedimento, a gente risca aqui. Pra que serve isso? Pra que serve o paquímetro? A gente precisa igualar os dois lados, ok? Então, vem aqui, ó, ponto inicial, ponto final, risquei. Ponto inicial, ponto final, risquei, tá? A sobrancelha dela, ela tá bem cheia, tá? Então, a gente consegue praticamente dizer que é uma sobrancelha virgem. A gente consegue ver que tem os pelos, né, cheios, nascendo. Então, fica mais fácil de identificar a natural, a sobrancelha natural. Por quê? Vocês vão pegar clientes que não têm o final de sobrancelha, ou que não têm o início da sobrancelha, tá? Então, por exemplo, a dela aqui, o que a gente pode observar? Que esse início é um pouquinho mais cheio que esse, tá? Essas diferenças vocês vão pegar na cliente de vocês, sempre, tá? Nenhuma sobrancelha é igual a outra. O trabalho da designer é deixar mais parecida possível. Fiz a medição aqui. Então, o que isso significa? Que eu não posso mexer aqui dentro, né? Na verdade, desculpa, eu tenho que tirar tudo que tá aqui dentro, então eu não posso mexer daqui pra cá. Então, esse é o início da sobrancelha, eu preciso respeitar isso. Esse é o ponto alto. O que significa? É o ponto mais alto da sobrancelha. Então, um exemplo, uma sobrancelha reta. Se eu preciso arquear ela, levantar o olhar dessa cliente, eu vou começar por esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto alto da sobrancelha dela. Ponto final, o que significa? Que eu posso tirar daqui pra cá tudo que tiver e eu não posso tirar daqui pra dentro, tá? Agora, a gente vai montar o designer, a caixa, tá? Então, eu vou pegar uma linha convencional, tá, gente? De costura mesmo, ok? Vou pintar ela aqui, ó, com o meu lápis dermográfico.
Vou pintar ela. Pode ser lápis de maquiagem também, tá? Que esse lápis eu acabo utilizando também para correção depois de sobrancelha. Então, eu utilizo esse lápis, mas pode ser de maquiagem também, tá? Deixo bem pretinho aqui, ó. Um pedacinho só, tá? Vou cortar esse pedacinho. Então, aqui, o que eu vou definir? Seguro a linha bem esticadinha aqui, dos dois lados, tá? Eu preciso estar com ela bem retinha. Vou definir, ó, aqui embaixo, em linha reta, tá? Vou definir aqui, ó, o início da sobrancelha dela, né? Aqui eu já tenho que ter uma visão do que eu vou fazer, mais ou menos, tá? Então, aqui, ó, daqui pra cá eu tenho pelo? Não. Então, eu vou alinhar essa sobrancelha com essa sobrancelha aqui, ó. Alinhei. Então, eu venho do ponto inicial até o ponto alto, ó, e risco, tá? Ó. Vou cruzar aqui, ó, ponto baixo aqui, ponto alto aqui. E vou lá até o meu ponto alto, ó, risquei, tá bom? Vocês, às vezes, vão precisar fazer isso aqui novamente, tá? Sujar um pouquinho mais a linha, pra gente ter uma marcação bem certinha do que a gente vai trabalhar, ok? Ponto baixo aqui, cruzei, ponto alto aqui, ó, e venho até o ponto alto da sobrancelha dela. Risquei aqui, tá? Daqui, ponto alto até o ponto final. Vou marcar também, ok? Do outro lado, o mesmo procedimento. Ponto alto até o ponto final. Vou fechar essa sobrancelha aqui, tá? O que eu vou criar aqui agora? A angulação dessa sobrancelha, tá? Então, até que ponto eu vou tirar aqui? Tá? Então, eu venho aqui, encosto no meu ponto de baixo aqui da sobrancelha e vou criar. Então, ó, mais ou menos até o ponto alto lá. O que eu vou tirar da sobrancelha dela? O que eu vou criar na sobrancelha dela, né? Então, eu venho aqui, ó, e marco essa sobrancelha. Como a sobrancelha dela tá bem cheia, fica um pouquinho difícil da gente identificar, tá? E fechei ali, ok? Vou fazer do outro lado também, tô só sujando mais um pouquinho a minha linha. Venho aqui, encosto no ponto baixo, vou mais ou menos lá até o ponto alto, risco. Vou fechar essa sobrancelha até o ponto final, ponto alto até o ponto final, ok? Então, aqui eu já tenho pré-definido, em média, o desenho que eu vou fazer. Então, a gente mediu de acordo com a face dela, de acordo com o rosto dela, tá? Os pontos que eu tenho que trabalhar, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vem, você pode vir reforçando aquilo que você já fez, ok? Pra você não se perder na hora de fazer a retirada dos pelos, tá? Então, você pode reforçar a linha ali que você fez a caixa, ok? Vamos lá. Isso também não significa que você possa fazer mudanças posteriormente. Então, eu vou utilizar aqui uma escovinha, tá? Pra quê? Como a sobrancelha dela é uma sobrancelha que está com bastante pelinhos, eles são compridinhos, a gente começa cortando a sobrancelha, tá? Então, vamos lá. Eu vou pentear pra cima primeiro, sobrancelha toda, tá? Venho com a minha tesourinha, ó, tesourinha sem ponta, tá? Arredondadinha aqui, ó, pra não machucar a cliente, tá bom? Então, eu venho aqui e vou cortar. O que eu corto, Evelyn? O que ficou pra fora, ok?
ficou pra fora do meu projeto já tá pronto. Então, ficou pra fora do meu projeto, eu vou cortar, tá bom? Isso aqui vai alinhar os pelinhos, faz uma diferença muito grande quando a gente termina o designer, viu? Vou pentear pra baixo agora. Pra baixo, tem que tomar muito cuidado. No caso dela, ela tem bastante pelinho, tá? Quando a cliente não tem muito, a chance de ter falha é muito grande quando você corta pra baixo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, cortamos aqui. Pode ser que precise de mais corte, isso a gente vai definir daqui a pouco. Vamos iniciar agora a retirada com a pinça. Essa pinça que eu vou utilizar aqui agora é a pinça chanfrada, tá? Ó, ela tem a pontinha tortinha, ok? O que eu preciso ter em mente? Eu vou limpar em linhas, tá? Eu vou tirando em linhas. Isso, meninas, no início, tá? Meninas e meninos, né? Isso no início. Depois que vocês pegarem uma certa prática, vocês não precisam mais fazer dessa forma. Eu só preciso para não me perder, tá bom? Então, a gente vai fazer em linhas, eu vou fazer bem devagar. Para que serve a pinça chanfrada? Ela vai definir mais o desenho, tá? A gente tem 3 tipos de pinça, como vocês viram aí no conteúdo teórico. Eu vou esticar a região, ok? Por que eu estico? Para não correr o risco de beliscar essa cliente, tá, gente? Principalmente em peles idosas, peles mais sensíveis. Então, eu venho aqui, vou pegar o pelo, puxei, tá? Eu sempre vou puxar no sentido do nascimento do pelo, nunca no sentido contrário, ok? Pra quê? Pra não quebrar esse pelo. Então, eu venho e tiro no sentido do nascimento dele. Então, vamos lá. Eu vou esticar aqui e vou tirar por linhas. Dica, quanto mais rápido, menos dói pra cliente, tá? Essa cliente é uma cliente que sempre faz comigo, ela já tá acostumada com a minha mão. Então, eu tô fazendo aqui pra vocês por linha, tá? Então, eu venho e tiro em linha. Vou retirando aqui os pelinhos. Venho com a escovinha, tiro esse excesso. Ó, estico sempre bem a região. Então, tudo que tá pra fora do meu projeto vai sair, ok? Eu gosto bastante de trabalhar com a pinça chanfrada, tá? Cada uma tem uma função, porém vocês vão, com o tempo, se familiarizar melhor com algum tipo. Olha a diferença que já dá, gente. Só um pouquinho que a gente retirou, tá? Então, eu venho sempre esticando, tá? Não pode esquecer, porque às vezes, num descuido, a gente pode beliscar a pele dessa cliente. E não é legal, né, gente? Além de doer pra ela, é desagradável. Então, a pinça, ó, nessa posição, tá, gente? Ó. Venho aqui, estico bem, ó. E vou retirando os pelos. Pelos menores, pelos encravados. O que eu faço? Trabalho com a pinça agulha, tá? Tem vários tipos de pinça agulha. As que eu trabalho, que eu costumo trabalhar, são as pinças agulhas mais grossinhas, ó. Tá? Elas não são tão fininhas. Então, eu estico bem e ele que vai tirar esses pelinhos mais miudinhos que a gente não consegue, às vezes, tirar em outras pinças. Então, essa aqui, ela me dá uma definição melhor, tá? Então, a gente usa pra pelo encravado, pelo curto, tá bom? Olha como já tá dando uma outra cara nessa sobrancelha. Evelyn, eu posso começar por cima? Pode, tá, gente? Isso não depende de... Não muda, tá bom? Não define o design. Você pode começar por cima, você pode começar por baixo. Como vocês adquirirem a prática, for, né, atendendo, vocês trabalham da forma que vocês preferirem.
Pinça reta, pra que eu utilizo a pinça reta? Pinça reta, ela tem essa pontinha aqui, ó. Retinha, tá vendo? Então, essa aqui eu vou tirar pelos em maior quantidade. Geralmente, aqui em cima, né? Ó, que a gente tem uma maior quantidade de pelo. Então, eu venho com ela, sem medo de ser feliz, tá, gente? Sempre no sentido, lembrando isso, ela tem os pelinhos ao contrário aqui, ó. Então, sempre observo isso. Ó, e vou tirando. Sempre no sentido do nascimento. Vou puxando aqui. Peguei o pelo, tirei no nascimento. Peguei o pelo, puxo no sentido do nascimento. Não tem problema fazer devagar, tá? Um designer, com essas medições, até adquirir prática, às vezes a profissional demora até 1 hora, tá? Não tem problema. Então, sempre lembrar, ó, sempre dar sustentabilidade pra pele, tá? Eu estiquei a pele, sem problema. Sempre vou penteando também, pra ver como que tá ficando o meu designer, né? Nós vamos trabalhar também, nesse mesmo designer, a linha, tá? Então, na linha, a gente tira os pelinhos, sabe as lanugens, aqueles bem fininhos, que às vezes a gente não consegue pegar na pinça? A linha tira tudinho. Fica um designer mais limpo, um designer melhor acabado, tá? Faz toda a diferença, a cliente sai satisfeita, dura mais tempo também essa sobrancelha definida, porque eu tirei mais quantidade, né, de pelo, tirei toda a sujidade, porque essas lanugens, elas aparentam uma sujidade na pele, né? Então, quando eu as retiro, eu fico com um designer mais limpo, que a gente fala. Então, aqui, ó, tudo que tava pra fora da minha caixa, né, eu vou retirando, tá bom? Então, uma dica, sejam perfeccionistas, olhem bem, não tenha medo de voltar ali onde precisou. Aqui os pelinhos são ao contrário, então eu tô puxando no sentido contrário. Então, aqui no meio, vou tirar tudo, né? Tudo que tá aqui, entre uma sobrancelha e outra retirada. O que eu tenho que levar em consideração? O gosto do cliente, tá? Eu fiz aqui da Bárbara, não perguntei pra ela, porque eu sou acostumada a fazer o trabalho na sobrancelha dela, tá? Já sei como ela gosta, tá bom? Mas, sempre perguntar pro cliente o que ele gosta também, tá bom? E aí a gente tenta achar um equilíbrio dentro do que ela gosta e o que é correto pra simetria facial dela, tá bom? Agora, aqui antes de partir pra essa outra sobrancelha, eu vou fazer a linha nessa daqui, tá? Aqui eu ainda provavelmente vou mexer um pouquinho mais no ponto alto dela, vou deixar um pouquinho mais fina a sobrancelha dela, tá? Mas eu primeiro vou mostrar pra vocês, ó, vou pegar um pedaço da linha, ok? Isso também vai de acordo com cada mão, né, o tanto que você vai preferir trabalhar. Vou dar um nozinho aqui na ponta, ó, nozinho convencional mesmo. Deixa eu ver se deu no mesmo, peraí. Prendeu, ó. Círculo, tá? Ó. Vou rodar essa linha aqui. O que que isso significa? O que tá deste lado aqui é o que vai ser retirado. Isso aqui é a minha tesourinha, tá? Então, ó. O que tá aqui vai ser retirado e essa é a minha tesoura. Qual é o movimento? Esse aqui, ó. Voltei. Então, lembra que tudo que tá aqui vai ser retirado. Vou e volto. Vou tirando os pelinhos e volto. Esses nozinhos que estão aqui no meio, essas viradinhas que a gente deu, isso vai fazer com que o pelo saia da raiz, tá? Então, não é gilete, ele não vai crescer mais rápido, ele tá saindo da raiz assim como tirou na pinça, tá bom? Lá do bulbo capilar. Então, o que tá aqui dentro vai sair, vamos lá, ó. Uma dica legal é vocês treinarem isso na calça jeans, tá? Dá pra treinar na calça jeans. Ó, então vamos lá. Fora do meu designer, tá? Encostei aqui, lembrando, aqui é minha tesoura,
né? Aqui é o que vai ser retirado e aqui é a minha tesourinha. E vem, ó. Tá? Voltei. Ó, vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. Isso tira todos os pelinhos. Você pode vir higienizando até aqui o rostinho do cliente, ó. Cuidado com os cílios, cuidado com esses cabelinhos aqui, tá? Isso a gente tem que ter bastante cuidado. Segura o nó na mãozinha, tá? Também é mais fácil pra ele não te atrapalhar. E vem aqui. Lembra que ela tem os pelinhos ao contrário? Então agora a gente vai tirar eles. Posso passar ali embaixo para ter um melhor efeito também na parte de baixo? Posso. Qual é o meu cuidado principal? Esticar a pele dessa cliente. Então eu peço para a cliente, Bárbara, por favor, segura o seu olhinho aqui. Segurar o olho para mim. E eu venho aqui, ó, e tiro esses pelinhos também, tá? Eu consigo fazer isso. Lembrando que eu preciso esticar essa pele, ok? Venho aqui e trabalho com a linha na parte de baixo também. Pode soltar. Penteio aqui. Então, aqui, ó, eu achei que ficou um pouquinho grosso pro gosto da minha cliente, que eu já conheço, então eu vou subir mais umas linhas. Não tenho medo disso, tá? Eu fiz o designer, tá ok, tá limpinha, tá bacana. Mas acho que tá um pouco grossa pro rosto dela. Então eu venho por linhas e vou subindo esse designer sem problema nenhum, tá? Venho com a pinça agulha aqui, que é a pinça de maior precisão, é a que eu gosto mais de trabalhar. E venho aqui por linha, ó, trabalhando pra subir um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais delicada essa sobrancelha pro rosto dela. Tem sobrancelha, gente, que pede um designer um pouco mais fino, depende muito do rosto da cliente. Se a cliente tem um rosto muito fino, eu vou fazer uma sobrancelha muito grossa, vai ficar bacana? Não, né? Vai ficar sobrecarregado ali naquele rosto. Então, a gente vai alinhando isso também, tá? Lembrando, sempre respeitando o que ela quer, o gosto dela também. A gente vai ver a diferença já já de uma para outra, para vocês verem a diferença gritante que dá um designer feito certinho. Vou tirando aqui os pelinhos. Tem um olho clínico, a iluminação é bem importante também, tá, gente? Para quando vocês forem atender, a iluminação é bem... Tem até umas lupinhas que tem uma luzinha também, se for preciso, utilizem. Sempre por linha, tá? Sempre esticando a pele. Então, aqui agora eu vou higienizar. Pra gente ver como ficou o trabalho, né? Pra ver se preciso fazer ajustes. Vou limpar só um lado lá, tá? Porque a gente não trabalhou o outro ainda. Ó. Vocês conseguem ver? Então, faltam os ajustes aqui. A gente vai trabalhar eles ainda. Ela tem bastante pelo, gente. Então, bastante trabalho. Então, eu venho aqui retirando aquilo que ficou. Então, quando eu higienizo, eu consigo enxergar isso melhor, tá? Às vezes, um pelinho ou outro fora do lugar. Esse olho clínico vocês vão adquirir também com a prática, tá? De ver o que tá faltando. Eu vou trocando as pinças, tá, gente? Isso é um hábito meu como profissional. Vou trocando de acordo com o que eu acho que eu preciso. Aqui o pelinho é pra cima, então eu mudo a posição da minha mão.
Eu trabalho apenas no meu lado direito, tá? Eu não fico virando a cliente, então eu consigo trabalhar só numa posição. Mas é errado trabalhar em outra posição? Não é errado, tá? Isso depende muito de vocês mesmo, de como vocês vão adquirir a prática e a habilidade. O segundo lado, geralmente a gente consegue fazer mais fácil, porque eu já fiz um lado, né? Eu já tenho a ideia do que eu vou trabalhar, eu já tenho mais ou menos feito, né? Então o segundo lado ele se torna um pouco mais fácil. Olha que designer bacana que ficou pro rosto dela. Olha a diferença de um lado pro outro. Vou virar aqui para vocês conseguirem enxergar. Um lado e o outro que a gente ainda não trabalhou. Bem diferente, né? Então, sempre tentando deixar o mais limpinha possível essa sobrancelha para que a sua cliente saia satisfeita. Na parte teórica a gente falou sobre a higienização, né? Então aqui tudo já estava higienizadinho, tá? Mas a higienização a gente faz com álcool 70 nas pinças. Sempre de um cliente para outro, tá? A gente higieniza tanto o ambiente, né? O local de trabalho de vocês, né? Quanto aí o material de vocês. Ó, aqui eu ainda vou mexer um pouquinho mais nesse ponto alto. Então, toda vez que eu vou limpando, eu vou olhando, né, gente? O que que falta? O que que eu posso trabalhar? Ah, uma dica legal. Tenho dúvida se esse pelo vai formar um buraco quando eu tirar. O que que eu faço? Eu posso virar o pelo ao contrário, tá? Então, eu pego o pelo aqui e viro ele assim. Da onde ele tá saindo? O comprimento dele vai atrapalhar? Vai fazer um buraquinho de onde tira ele? Uma dica legal aí, para quando vocês tiverem dúvida disso, tá? Sempre eu volto, vou conferindo. Quando eu termino, eu também tenho o hábito de conferir se preciso cortar mais alguma coisa, né? Ó, tá vendo? Ó, aqui ainda falta, ó, dá pra cortar mais um pouquinho. Pra quê? Pra ficar dentro do desenho que eu desenvolvi nessa cliente, tá? Venho com a tesourinha. Na tesourinha, sempre no sentido contrário, tá? Porque se eu fizer no sentido do pelo, eu vou alinhar o pelo de volta e vai ficar difícil identificar o que eu preciso cortar. Então, o pelo é sempre no sentido contrário. Ó, aqui muito cuidado. Quando eu penteio assim, nossa, tem muito pra cortar. Na dúvida, vai cortar nas pontinhas, porque é aqui que a gente pode cometer os piores erros, tá? Os buracos. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu só tirei, aparei, só tirei as pontinhas da sobrancelha. Olha que sobrancelha bonita, né? Então, vamos lá pro outro lado. Vira o rostinho aqui pra mim. Mesma coisa, vamos pentear. O que estiver fora do desenho será retirado. Sempre no sentido contrário, né? Pra cortar. Então, tem bastante. Mesmo procedimento, tá? Então, venho, estico e começo por linha.
linha e vou retirando os pelinhos. Designer masculino, como que a gente faz? Designer masculino, gente, as medidas são as mesmas, né? Padronizadas para cada tipo de rosto. Porém, eu não vou montar um desenho muito definido, né? Então, aqui, um exemplo aqui, do jeito que a gente tirou aqui embaixo, uma coisa assim, mais uma limpeza, sem trabalhar muito, entrar muito nesse desenho, já estaria bacana, né? Tem homens que preferem o designer mais acentuado, tá? Isso também vai do gosto do cliente. Mas se é só para fazer uma higienização, a gente já trabalha aí com menos retirada de pelos, né? Só para alinhar mesmo. O corte também é o que mais faz diferença no design masculino. É o corte dessa sobrancelha. Qual é o tempo ideal para refazer o designer? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Depende muito, tá? A Bárbara, por exemplo, ela me abandona e ela volta depois de muito tempo. Mas no 15 dias eu já tenho coisas para retirar aí nessa sobrancelha, tá? Mas a média é uma vez por mês mesmo, tá bom? Uma vez por mês essa cliente voltar pra gente refazer esse design. Preciso fazer o mesmo procedimento todas as vezes? É o ideal, tá? Mesmo adquirindo prática, às vezes a gente pode cometer um erro ou outro, né? Então, o ideal é a gente fazer sempre o mesmo procedimento. Sempre vou olhando, tá, gente? Comparando com a outra sobrancelha, o que eu acho que eu posso acrescentar, né? Mudar. Sempre observando aí o que dá para trabalhar. Falhas na sobrancelha. Qual é o cuidado maior que eu devo ter com falhas? Quando eu trabalho, né, muito próximo dessa falha, eu posso evidenciar ela ainda mais. Então, observar bem, tá? Tá com dúvida? Tira o pelo ao contrário. Vamos ver, né? Vai faltar se eu tirar? Não vai faltar? Sempre observar. Como eu falei, é um trabalho minucioso, você precisa prestar bastante atenção. Que um erro, às vezes, na sobrancelha, infelizmente, é irreparável. Às vezes a gente não consegue, só com o designer, né, com a retirada de pelos, arrumar, tá bom? Então, sempre que tiver dúvida, puxa o pelinho ao contrário, vê de onde ele tá saindo, onde ele vai acabar. Ele vai me fazer falta? Não, ele não vai me fazer falta. Então, aí eu posso retirar, ok? Lembram que a pinça reta é para maior quantidade? Então, eu venho trabalhando ela aqui em cima, tá? Que é onde eu tenho uma maior quantidade de pelos. Sempre no sentido do pelo. Em linhas. Evelyn, qual é o valor que eu posso cobrar nesse trabalho? Gente, depende muito de cada região, né? Ó, esse pelinho ele tá espivitadinho, vem e corto ele. Isso depende muito de cada região que vocês estão, né? Mas a média de designer é entre 25 até R$ 55, tá? Tem lugares com valores mais altos. Isso depende muito da localidade que você tá, do público que você atende.
É um trabalho diferenciado, né? Antigamente o pessoal cobrava aí R$5. Mas é um trabalho diferenciado, a gente tem todo o estudo do rosto desse cliente. Então, temos que valorizar, né? Lembrando, ainda tem um pouquinho da minha linha aqui. Às vezes a gente vai passando a escovinha, gente, e essa linha ela vai sumindo um pouquinho. Mas com a prática, vocês já vão ter meio que em mente, né? Onde tá a linha, vocês conseguem trabalhar. Ó, tem os pelinhos ao contrário aqui. Eu sempre venho na posição que eu achar melhor pra mim e olho, né, como que tá um lado, como que tá o outro. Tá parecido? Né? O ideal é a gente tentar aproximar o máximo, né, um desenho do outro. Lembrando que nunca é igual, né? Então, é o que a gente tenta fazer, aproximar. E deixar natural também, né, gente? Senão fica aquela coisa muito marcada, não fica bacana, né? Então, trabalhar dentro da naturalidade. Lembra que eu falei, ó, vai voltando, vai olhando. Precisa tirar mais? Tira mais. Trabalhando a pinça-agulha aqui para pegar os pequenininhos, que às vezes a gente não consegue retirar, né? Vou higienizar aqui. Agora eu vou passar a linha novamente, tá? Então, lembrando, né? Aqui ela já tá amarradinha. Então, eu venho aqui, ó, linha, rodo essa linha, segura o nozinho na mão aqui, tá? Fechadinho, pra ele não atrapalhar, ó. Encostei no rosto da cliente. Lembrando que tá aqui, nesse primeiro triângulo, vai sair, tá? Então, ó. E volto, vou e volto, vou e volto. Isso aqui, gente, faz uma diferença absurda. Às vezes falam, ah, é difícil de fazer. Treinem na calça jeans, tá? Treinem na calça jeans, em algum tecido. Ó, eu posso higienizar até aqui esses cabelinhos. Dá uma diferença bem legal no rosto. Vou pedir pra Bárbara segurar o olho dela de novo. Aqui, isso. Mesma coisa. Fora do desenho, venho e retiro os pequenininhos, né? Sempre tomando muito cuidado para não entrar no desenho e fazer um buraco, né? Pode soltar. Vou pentear aqui, tá faltando alguma coisa? Hora de eu observar isso, né? Pra cortar mais um pouquinho.
Corto aqui. Cima. Ó, tá bem dentro, tá vendo? Às vezes sempre passa um pelinho no outro, ó. Mas no geral ela tá bem acentuadinha, então fica mais fácil de manter a sobrancelha dura mais tempo alinhada, né? A dúvida, corte menos. Não corte muito. Sempre observem o que tá faltando ser retirado. O pelo tá pra cima, puxa pra cima. Comparei aqui um lado com o outro, achei que tinha que mexer mais um pouquinho aqui. Tudo isso sempre com muita paciência, muito cuidado, né? Pra ficar aí um trabalho perfeito. O que eu vou fazer agora no final? Sempre só vendo o que tá faltando, alinhando, né? Isso, gente, ó. Designer pronto, pelos retirados, é o que a gente precisa voltar daqui um mês e pouco. Vou mostrar pra vocês como que fica, ó. Então, ó, retirada dos pelos, ó, sempre tentando deixar o mais parecido um lado com o outro. E é isso, muito treino, né, bastante atenção para não fazer nada de errado, tá bom? E precisando, podem contar comigo para tirar dúvidas. Obrigada!